Olá, hoje a gente vai entrar de cabeça no mundo da gestão de projetos para entender uma figura que é absolutamente central em tudo isso, o gerente. O que se espera de verdade dessa função? E mais importante, por que ela é tão cheia de desafios e, ao mesmo tempo, tão decisiva para o sucesso de qualquer projeto? Para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. O que é que uma orquestra e um projeto têm em comum? Pode parecer uma comparação meio estranha no início, mas, olha, a resposta para essa pergunta é a chave para a gente desvendar o verdadeiro papel de um gerente de projetos. Então, para a gente entender o maestro, primeiro a gente precisa dar uma olhada na partitura que ele vai seguir, certo? Afinal, o que de fato define um projeto? E a resposta é bem mais simples do que parece. Todo e qualquer projeto, não importa o tamanho, a área ou a complexidade, se sustenta em três componentes que são fundamentais. E esses componentes são o escopo, que é basicamente o resultado final que a gente quer alcançar, o tempo, que, claro, estabelece um começo e um fim bem definidos, e o custo, que é o orçamento que a gente tem para trabalhar. Se faltar um desses três pilares, a gente simplesmente não está falando de um projeto. É outra coisa. Tá, mas e aí? Como que a gente faz para equilibrar esses três pratos? Escopo, tempo e custo, sem deixar nenhum cair. Bom, a gestão de projetos usa uma abordagem bem estruturada para isso, que se apoia em três processos que são essenciais. A sequência faz todo sentido, olha só. Tudo começa com o planejamento, que é onde o projeto é desenhado no papel. Depois vem a organização, que é a hora de alinhar os recursos e as equipes. E, por fim, o controle, que serve para monitorar tudo e garantir que o plano está sendo seguido à risca. Essa é basicamente a espinha dorsal de uma boa gestão. Só que, se na teoria tudo parece um caminho reto e bonitinho, a prática é bem mais complexa. É aí que entram os desafios, sabe? É como tentar reger uma orquestra cheia de instrumentos desafinados. O fato de um projeto ser algo temporário já cria um ambiente perfeito para os problemas aparecerem. Pensa comigo. De repente surgem tarefas novas do nada. E aí é preciso ter jogo de cintura. Pessoas de fora entram na equipe, o que pode gerar um certo atrito. E o principal, o gerente de projeto raramente é o chefe direto da equipe. Isso muda tudo, porque a liderança não vem da imposição, mas sim da negociação, do diálogo. E isso nos leva a uma distinção que é, assim, fundamental. O gerente de projeto não pode ser um simples chefe, aquele que só distribui tarefas. Ele precisa ser um líder, alguém que guia os especialistas e ajuda cada um a ver como o seu trabalho se encaixa no todo. A diferença entre mandar e guiar é o que no fim define o sucesso. Então, qual é a solução para coordenar tantos especialistas, lidar com os imprevistos e ainda por cima trabalhar sem uma hierarquia rígida? A resposta está exatamente naquela nossa analogia do começo, a figura do gerente como o maestro da orquestra. Pensa na figura do maestro. Ele não toca todos os instrumentos. Na verdade, ele pode nem ser um especialista em algum deles. A função dele é outra. É garantir que cada músico, cada um com sua especialidade, toque em perfeita harmonia com os outros para criar a sinfonia. O material que baseia essa nossa análise resume isso de um jeito perfeito com essa citação. Dizer que o gerente de projeto é o maestro da orquestra não é só uma metáfora bonita, não. É a descrição exata da função dele: harmonizar talentos e especialidades diferentes. E aqui a gente chega num ponto muito importante sobre a natureza desse trabalho. O objetivo principal do gerente é muito mais político do que técnico. A função dele não é ser o melhor programador ou o melhor engenheiro do time. É usar a influência e a capacidade de coordenação para garantir que o projeto chegue lá no seu destino final, conforme o combinado. Ok, vamos agora para a parte mais prática da coisa. Como é que o gerente rege essa sinfonia no dia a dia? Quais são as responsabilidades dele na prática? Primeiro, vamos para as responsabilidades mais concretas, digamos assim. O gerente tem que garantir as entregas, claro, e a qualidade delas. Ao mesmo tempo, ele precisa controlar de perto o cronograma e o orçamento para nada sair do trilho. E tudo isso, obviamente, gerenciando os recursos que ele tem da forma mais eficiente possível. Mas o trabalho vai muito além disso. O gerente também precisa cuidar da comunicação para não ter ruído, antecipar e controlar os riscos e supervisionar o que precisa ser comprado ou contratado. Ele também gerencia as expectativas de todo mundo que está envolvido no projeto. E talvez o mais complexo de tudo, ele gerencia a integração de cada pecinha.
É como montar um quebra-cabeça gigante que não para de se mexer. Bom, a gente já viu o que o gerente faz. Agora, vamos analisar as competências, ou seja, as habilidades que ele precisa ter para ser um bom maestro. A primeira, e talvez a mais importante de todas, é a liderança. É aquela capacidade de inspirar, de guiar a equipe, fazendo com que todo mundo queira remar na mesma direção, mesmo sem ele ter autoridade formal sobre as pessoas. Em seguida, vem a comunicação. E ela precisa ser transparente, precisa ser o mais clara possível. Uma boa comunicação evita mal-entendidos, alinha todo mundo e ainda incentiva a troca de ideias, o que é fundamental para resolver problemas. É claro que nada disso funciona sem uma enorme capacidade de organização, para gerenciar a evolução do escopo, os custos, as entregas e todos os imprevistos que com certeza vão surgir. Ser organizado não é uma opção, é uma questão de sobrevivência no projeto. E por último, mas não menos importante, a capacidade de negociação. O gerente de projetos negocia o tempo todo, com a equipe, com fornecedores, com os patrocinadores. É uma habilidade essencial para conseguir recursos, resolver conflitos e alinhar as expectativas de todo mundo. Então, vamos juntar todas as peças para fechar o raciocínio. A gente viu que projetos se apoiam naquele tripé: escopo, tempo e custo. Entendemos que a gestão é um desafio enorme por causa da falta de hierarquia. E descobrimos que a melhor forma de enxergar o gerente é como um maestro que integra todas as partes. No final, o sucesso depende totalmente desse equilíbrio entre as responsabilidades técnicas e as competências humanas, como liderança e comunicação. No fim das contas, o trabalho do gerente de projetos é este: coordenar cada pequeno detalhe para garantir uma performance de sucesso. E isso nos deixa com uma reflexão final. Será que sem um bom maestro, uma orquestra seria capaz de tocar uma sinfonia perfeita? Fica aí o pensamento.